Essa daqui é a valorização que você vai ter trabalhando para os outros, tá? Não importa para quem seja, para qual empresa seja. Essa é a valorização que você vai ter se você se contentar em viver nessa vida para sempre, tá? E eu estou falando de se contentar, estou falando do contentamento em permanecer daquilo, não estou dizendo em você estar por um tempo, da situação que você passa, de você precisar disso. Eu sei muito bem que muitas pessoas precisam disso. Estou falando para você se descontentar com essa situação. Não, truta, eu tô indignado. É brincadeira, xará, na moral, truta. O patrão vem falar lá, junto a patrão, encarregado, supervisor. Temos um comunicado. A empresa superou a meta do ano. Vocês estão de parabéns. Falei, nossa, suave, uma bonificação monstra pra gente aí. Não sei quantos milhões lá, nem sei. Eu não sei nem escrever esse número, meu parceiro. Batemos uma meta, não sei quantos milhões. E é o seguinte, a gente tem uma surpresa pra vocês aí. Eu falei, nossa, vai vir aquele 10º recheado agora. Eu vou receber o 14º. Faça uma fila. Ah, oxe, que porra é essa porra de fila? Xará, os caras deu um prestígio, viado. Um prestígio pra cada um, viado. Não sei quantos milhões, viado. Os caras deu um prestígio. Seu Heraldo, na moral, seu Heraldo, se você estiver vendo esse vídeo, vai se lascar, seu Heraldo. Vai se lascar, seu Heraldo. Que esse prestígio aqui, ó, na sua bunda, seu Heraldo. Na moral, seu Heraldo. Esse é... É o seguinte. Vamos fazer um exercício de avaliação sobre uma situação dessa, porque vamos avaliar todos os lados, porque eu já conheço muito bem dos argumentos, que eu sei muito bem as historinhas que as pessoas gostam de inventar, gostam de colocar na cabeça delas, colocar na cabeça dos outros e dizer assim, nossa, mas se você quer ganhar melhor, se você quer ter mais, se você quer ter mais prestígio, você quer ganhar bem e blá 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 blá, você tem que abrir o seu negócio então, porque o seu patrão, ele foi lá e meteu a cara, ele abre o negócio dele, ele paga imposto, né? Ele teve a coragem de ir lá fazer e você, se você quiser ganhar mais, você tem que fazer também a mesma coisa, né? Eu sei que isso daí é um argumento muito usado mesmo, e já vi em comentários aqui, já vi em comentários em outros lugares, em todos os lugares que eu vejo falando sobre esse assunto, essa é uma argumentação muito usada para dizer, não, você tem que entender que o empresário, o comerciante, ele se ferra muito, ele se ferra demais. Só que, se ele faz, é porque vale a pena. Esse plano dele de abrir um negócio, e essa execução, foi de um descontentamento. Foi de uma pessoa que certamente estava descontente de, inclusive, passar por isso daqui. Passar por essa mesma coisa. Né? Porque isso daqui, eu vou te contar um negócio. Isso aqui é uma humilhação. Entendeu? Você recebeu prestígio, um chocolatinho, depois de ter trabalhado muito. E o que certamente esse cara passou no trabalho dele? Ele passou por... Isso aqui é depois de passar por muita humilhação, muita dor de cabeça, muitas noites de sono mal dormida, muitos problemas, e chegar, depois de a empresa ter tido um lucro gigantesco, e receber isso como prêmio, um prestígio. E qual que é a minha opinião sobre o funcionário receber um prestígio de premiação? Isso para mim é uma humilhação. Isso para mim é a prova de que realmente querem humilhar. Por quê? Não é pelo valor, não é porque um chocolate vale R$ 1,50, R$ 2. Pra mim, vai além disso. Vale o cara chegar, o supervisor, o chefe, chegar, juntar os funcionários dele, mostrar que a empresa teve lucro e entregar de premiação um chocolate. A humilhação, pra mim, tá nesse ponto. Porque se o cara ele ainda fosse um cara que escondesse, né? A empresa ela escondesse esse faturamento gigantesco que ela teve, deixasse eles escondidos ali, não contasse para os funcionários, não abrisse o jogo, ainda seria mais digno e honesto do que juntar os funcionários e dar uma premiação no valor de R$ 1, R$ 2. A humilhação para mim está nesse ato. Eu não sei se a maioria das pessoas pensam assim, mas eu vejo as coisas com mais profundidade.
Eu vejo, eu não sei se é só comigo, eu não sei se eu estou vendo maldade onde não tem, eu não sei se eu vejo maldade onde não tem, sinceramente, tem hora que eu não sei. Mas nesse ato, pra mim, eu vejo uma maldade muito grande. Porque era só esconder. Não quer dar premiação para os funcionários, não quer dar benefício, não quer nada além do que a lei mandou, do que está no contrato. Não quer, de jeito nenhum. Então esconde. Pra mim é isso. Então esconde. Esconde esse faturamento que teve, sabe, não fala nada, faz as escondidas. A verdade mesmo é que muita coisa acontece escondido, muita coisa de errado, muita coisa nesse mundo. Não só no mundo corporativo, mas muita coisa nesse mundo, né, acontece de errado e acontece na surdina. Então, eu vejo um problema muito grande nesse ato. Né? Inclusive, esse rapaz também ele deve ter essa visão minha, tanto que ele ficou revoltado e mandou o chefe enfiar o chocolate naquele lugar. Porque é o ato, é muito humilhante. Eu vi isso dentro de empresa, num olhar, numa frase dita, numa fofoquinha, assim, sabe? De coleguinhas, numa alfinetadinha, numa frasezinha maldita, assim. Eu percebo isso com muita facilidade. Isso daí é que eu fico indignado. Isso daí que me deixa indignado e que eu acho que é doloroso pra muita gente. É doloroso pra muita gente. Porque já tem o lado do dia a dia que é pesado. O dia a dia, ele é pesado, né? Então, se o cara chega no final do ano, ele sabe, o funcionário sabe, ele sabe isso daqui tudo. Ele sabe que a empresa tem um faturamento gigante, ele sabe disso, tá? Não precisa do chefe chegar e juntar todos os funcionários e contar isso, ele sabe. Se não for para contar e dar algo de útil para aquelas pessoas que colaborou para aquela empresa crescer, por isso que chama colaborador, ela colaborou, aquele tanto de pessoa que fez acontecer, porque se não fosse nenhum daqueles nada acontecia, nada, né? A pessoa sozinha não faz nada. Ainda mais nessa proporção. Na proporção de uma grande empresa. Então nada acontece. Então se não fosse por aquelas pessoas, nada teria acontecido. O triste disso tudo é não poder esperar o mínimo. Né? Não poder esperar o mínimo. Aí, na internet tem sempre os exemplos, né? Tem sempre os especialistas em exemplos. Não, porque não, é só você vasculhar. É só você vasculhar comentários na internet afora que você vai ver os especialistas em exemplos. Eles adoram dar os exemplos deles como se fosse a regra. E tá todo mundo vendo que é a exceção. Não, mas comigo isso. Não, mas comigo... E assim, não tá só contando, tá querendo impor um pensamento. A gente sabe, a gente percebe isso. Então, tem sempre os da história. Não, mas na minha empresa a gente recebe uma cesta recheada. A gente recebe uma cesta de Natal. A gente recebe uma cesta de aniversário. Beleza, mas por que não oferecer isso em dinheiro? R$ 100 a mais no mês para a pessoa que foi gasto nessa cesta. 150, 200, não importa quanto foi. Faria diferença muito maior, porque às vezes a pessoa ela nem precisa dessa cesta. Ela nem precisa. Ela mora sozinha, ela não tem família, ela não tem com quem dividir. Mas sobrar conta para ela pagar, com certeza sobra. Então o dinheiro é o que realmente ia fazer diferença na vida dessa pessoa. É um dinheiro a mais, um dinheirinho a mais que seja, para ela pagar uma conta, uma prestação de algo que ela comprou. Qualquer coisa, qualquer valor seria a mais. Então, para mim, o problema está aí nesses atos. Nesses atos estão os problemas. Eu vejo uma humilhação gigantesca nessa forma de agir e não ter um olhar sobre quem faz tudo acontecer, quem constrói tudo dentro daquele lugar que é a empresa. O trabalhador, ele constrói tudo. O trabalhador, ele soa. O trabalhador está lá 6 dias por semana, escala 6-1, 8 horas por dia, movimenta 12, 15, 16, 18 horas do dia dele em volta de um trabalho para construir o sonho dessa pessoa. E enquanto existir empresa,
funcionários, um dono, um chefe. Vai ser sempre assim. A maior parte ali construindo o sonho de poucos ou de um só. Mas, assim, a gente esperava que pelo menos não ser feito de palhaço, como um ato desse, de receber um prestígio, não acontecesse, mas acontece. E é por isso que eu não tenho remorso nenhum de falar das coisas que eu falo aqui. Nenhum. Não me arrependo de nada que eu disse sobre esses assuntos. E vou continuar falando.